novidade de vida. Rodolfo José Komorek nasceu em 11 de outubro de 1890 em Bielsko-Biała, na Polônia. Era o terceiro de 7 irmãos, filhos do seu João e da dona Inês. Uma família polonesa, tradicional e católica. Desde o início da sua formação, Rodolfo desvendava sinais de uma piedade cristã muito forte. Esta devoção particular, esta vocação que nasce no seio da sua família, o leva ao seminário diocesano daquele período, ao qual se ordenou sacerdote em 22 de julho de 1913, ao qual, em 1914, com a sua ordenação recém-acontecida, ele é enviado para o fronte de batalha, ou melhor, ele pede para ser um missionário à batalha. Estamos vivendo o período da Primeira Guerra Mundial, então ele deseja estar com aqueles que mais sofrem, com aqueles que naquele momento viviam situações muito difíceis. É de lá, do fronte de batalha, que surge, ao menos conhecido a nós na história da causa, o primeiro dos sinais extraordinários sobre a vida do Padre Rodolfo. Lá ele teria tido uma visão de Nossa Senhora que indicava que ele e aqueles soldados que se encontravam ali deveriam sair daquele espaço, porque naquele local cairia uma bomba. Sabemos nós hoje destas notícias porque, de fato, alguns dos soldados saíram com ele e naquele local, pouco tempo depois, caiu uma bomba. De lá, do exército, do meio da guerra, começou a surgir do jovem sacerdote a fama de Padre Santo. No início de seu sacerdócio, Padre Rodolfo Komorek desejava profundamente servir a comunidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Ele tinha o objetivo de levar a mensagem de amor e esperança da fé cristã, além de se dedicar ao cuidado espiritual dos fiéis. E foi desse modo que ele sentiu o chamado para se tornar um missionário salesiano. Deste modo, nós temos então duas fontes históricas. Ele, desejando fazer-se missionário, deseja então fazer-se salesiano. Sabemos que naquela região da Polônia, na sua cidade natal, não havia casa salesiana, mas pela região havia um trabalho muito forte também por meio da divulgação do chamado Boletim Salesiano, que é uma revista, um jornal fundada por São João Bosco há muitos anos e que dava notícias sobre a missão salesiana em todo o mundo. E lá constituía a notícia de que os salesianos estavam enviando missionários para a América, de modo particular para o Brasil. Bom, deseja entrar para a congregação, faz o caminho para fazer-se religioso salesiano e é enviado para o Brasil em novembro de 1924, chegando ao Brasil de navio em 27 de novembro de 1924. Chegando ao Brasil, Padre Rodolfo Komorek foi enviado pela missão salesiana ao sul do país para trabalhar em Dom Feliciano, uma colônia formada principalmente por poloneses e alemães. Depois, ele foi enviado para a primeira casa salesiana do Brasil, localizada em Niterói, no Rio de Janeiro, para fazer uma experiência mais profunda no carisma salesiano. Retornou ao sul do país, agora em Luiz Alves, onde viveu a sua experiência paroquial mais intensa. Após esse período, a congregação salesiana o enviou para ser professor e confessor em Lavrinhas, cidade no interior de São Paulo, onde ele contraiu tuberculose. Estamos no final dos anos 30, no início dos anos 40, quando esta nossa região do estado de São Paulo, Minas Gerais, vive a eclosão da sua Revolução Constitucionalista de 32. E é nesse período que no Brasil também ocorre o grande período da tísio, ou seja, da tuberculose. É em Lavrinhas que Padre Rodolfo será constatado com tuberculose. Os salesianos já estavam em São José dos Campos, ao período reconhecida como uma cidade climatéria, ou seja, dedicada especialmente ao cuidado da saúde e particularmente da tuberculose. Ele então, depois de pregar um retiro na cidade de Campinas, para, por ordem de seu diretor salesiano, na casa de São José dos Campos, para se tratar com o Dr. Nelson Dávila, operador salesiano, grande médico ticiologista, que foi diretor do Sanatório Vicente Naranha, o maior hospital para tuberculosos da América Latina naquele período, e que constata então a tuberculose no Padre Rodolfo. É daí que se inicia uma trajetória de vida tuberculosa
no nosso Padre Santo. Aqui em São José dos Campos, ele ainda não retorna até Lavrinhas para dar obediência ao seu diretor e dias depois vem definitivamente a São José dos Campos para um tratamento que deveria dar-lhe ao menos de 3 a 6 meses de vida. Mas nós o sabemos que ele não viveu apenas estes meses. Aqui esteve conosco por mais aproximadamente 10 anos, por mais de 9 anos, com toda a certeza de um labor incansável. Padre Alexandre é o atual inspetor salesiano da Inspetoria Nossa Senhora Auxiliadora, em São Paulo. Ele nos conta um pouco sobre quem foi Dom Bosco, a espiritualidade salesiana e também o quanto tudo isso influenciou a vida do venerável Padre Rodolfo Komorek. São João Bosco é um santo salesiano porque é fundador da congregação dos salesianos de Dom Bosco. Ele é natural de Turim, na Itália, e cresce com esta perspectiva de se tornar padre para cuidar especificamente das crianças, adolescentes e jovens do seu tempo, mas que depois, na missão de padre, vai compreendendo que sozinho não conseguiria isso. Então ele funda a ordem religiosa, a congregação religiosa dos salesianos, cuja missão é trabalhar na educação e evangelização das crianças, adolescentes e jovens. A espiritualidade salesiana deita as suas raízes na espiritualidade cristã, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, bom pastor. Jesus Cristo que entrega a sua vida por amor. Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Portanto, a espiritualidade salesiana, ela tem suas raízes na espiritualidade própria do Evangelho, do anúncio desta alegria pascal e de confirmar a todos nesse caminho de seguimento de Jesus. Padre Rodolfo Komorek é salesiano de Dom Bosco. Ele foi formado na congregação salesiana e, portanto, o Padre Rodolfo Komorek bebe toda a formação salesiana e presbiteral na congregação salesiana e depois expressa esta dimensão da salesianidade como padre, vindo ao Brasil, vindo a São Paulo, indo a São José dos Campos. Ele, como padre, educador salesiano, expressa toda esta vida sacerdotal a partir das raízes que recebeu da formação salesiana. Padre Maurício é um sacerdote salesiano, vice-inspetor da Inspetoria Salesiana de São Paulo e vice-postulador da causa do venerável Padre Rodolfo Komorek, e conta como está o processo de beatificação. O Padre Rodolfo, ele tem um perfil marcadamente oracional, era um homem de profunda oração, inclusive com alguns dons místicos, um homem de penitência, era um verdadeiro penitente, e um homem de misericórdia e de caridade. São as 3 características que mais definem o Padre Rodolfo Komorek. Há vários testemunhos, inclusive colhidos no momento em que a causa foi aberta e ao longo do tempo, por meio das experiências que os fiéis realizam com a sua devoção. Inclusive, esses testemunhos serviram para a composição da biografia oficial dele. Para além disso, nós temos outros testemunhos documentais, aí sim de graças alcançadas, de milagres concedidos por sua intercessão. Os milagres reconhecidos pela Igreja, eles fazem parte do processo que está agora em curso, que é o em vista da beatificação e depois o da canonização. Então, reconhecidos pela Igreja, ainda não. Nós estamos à procura, inclusive, de um reconhecimento. O que nós temos são milhares de graças atendidas e alguns milagres que são registrados, mas que estão em estudo. Esse reconhecimento da Igreja, ele é um reconhecimento sem volta. A Igreja reconhece para todo sempre. Então, é um estudo sério, né? É preciso estudar, de fato, para que a Igreja chegue a um juízo definitivo. A comunidade de São José dos Campos é a comunidade mais vibrante
em relação à devoção do Padre Rodolfo Komorek, justamente porque foi ali que ele viveu os últimos anos de sua vida. Ali ele deu o último suspiro. Porém, há comunidades onde ele passou, por exemplo, no sul do país, onde as pessoas ali trabalham em vista da manutenção da sua memória e da divulgação da sua devoção. Então, o grande trabalho geralmente é realizado por meio de catequeses, de exposição da sua vida, sobretudo do momento em que ele passou naquela determinada região. Para além desses lugares onde ele passou, aí nós temos um trabalho sendo realizado para torná-lo conhecido em lugares pelos quais ele não passou e onde as pessoas ainda não o conhecem. Tanise morava no exterior com a família e, depois de viver uma situação extremamente difícil, retornou ao Brasil para recomeçar na cidade de São José dos Campos, onde conheceu a história do Padre Rodolfo Komorek. Ela se tornou uma devota e hoje trabalha como voluntária na causa de beatificação do Padre Rodolfo. A minha história com o Padre Rodolfo, ela começou no período da pandemia, quando viemos para o Brasil. O meu marido, ele é piloto, nós morávamos no Vietnã, na Ásia. Em razão de tudo o que aconteceu na pandemia, ele teve uma licença não remunerada, então viemos para o Brasil para esperar esse período. E foi um período de 3 meses, que passou para 6, passou para 9, passou para 1 ano, até que a empresa pediu que ele tomasse a decisão. Ou ele pedia demissão, ou ele continuava trabalhando, somente ele no país, sem a família. Então foi uma decisão das mais importantes da nossa vida e foi uma decisão em conjunto, lógico. Ele pediu demissão, então foi um recomeço, literalmente do zero. Nesse período, nós temos 2 filhos e a gente tinha que recomeçar. Então foi quando ele pediu para a empresa para voltar, para que a gente resgatasse as nossas coisas, a nossa casa, a nossa vida toda estava lá, né? E não foi dada essa autorização. Em razão disso, nós perdemos tudo. Literalmente tudo. A mala que a gente tinha com a gente era uma mala para a gente passar um período de 3 meses. Então a gente teve que fazer um recomeço. Com isso, eu não conhecia São José dos Campos. Nunca imaginei que a gente iria voltar para o Brasil diante dessa situação. E foi quando a gente recorreu a São José em busca de uma cidade que fosse tranquila, segura, que tivesse uma estrutura para a gente recomeçar, principalmente com as crianças, porque eles nunca tinham estudado no Brasil. E foi quando a gente veio e caiu de paraquedas aqui, né? Sem a mínima intenção de morar em São José. Os meus filhos foram estudar na rede salesiana e dali que eu fui cair na Paróquia Sagrada Família. Fui diariamente na missa da Paróquia Sagrada Família e eu conheci que atrás tem a capela onde estão os restos mortais do Padre Rodolfo e entendi que ele tinha um processo de beatificação e com isso eu comecei a rezar para que ele nos desse, né, toda a intercessão para recomeçar, reconstruir uma nova vida, né, porque a gente tinha perdido tudo. E foi ali que eu comecei. Então eu ia na missa todos os dias pela manhã na Sagrada Família, entrava na capela onde estão os restos mortais e vinha até aqui o Parque Vicentina para rezar por ele e pedir a intercessão dele. Eu senti as mãos do Padre Rodolfo por estar cuidando na nossa vida, toda a reconstrução dos meus filhos, do meu marido, a minha vida também. E eu tenho hoje toda essa gratidão, tenho, né, a minha devoção com ele, trabalho junto com a causa, né, estou sempre presente nas missas do Padre Rodolfo. Então é algo que eu carrego comigo, a devoção do Padre Rodolfo. O Rômulo, junto com o Padre Maurício, trabalha na causa de beatificação do venerável Padre Rodolfo Komorek, colhendo informações, documentando os testemunhos e fazendo conhecer quem foi esse padre que já em vida era tido como santo. Como religioso residente na comunidade salesiana local, foi recebendo
a cura de comunidades, foi se tornando capelão de comunidades não só salesianas, mas também confiadas às outras congregações e propriamente pelo bispo diocesano local, e fazendo um trabalho de fato pastoral, de assistência, confissão e presença nas comunidades muito forte. É evidente que a fama de Padre Santo o faz por ser um homem evangelicamente penitente, mas, sem dúvida nenhuma, os dons sobrenaturais da graça de Deus que estavam sobre ele recaem-se nessa história. Seja o andar na chuva sobre não se molhando, o levitar ao celebrar a Eucaristia, o estar em 2 lugares ao mesmo tempo e a previsão de consciência no momento da confissão, os mais conhecidos, o tornam o Padre Santo destas histórias. Mas sabemos que a santidade dele está na vivência puramente do Evangelho de Nosso Senhor, que o faz de fato ser um homem autenticamente evangélico. Então o processo de beatificação dele é acompanhado aqui em São Paulo por mim, o vice-postulador, e pelo secretário desta causa. Toda a documentação ela passa por nossas mãos e é colhida a partir dos testemunhos que nos são enviados. Então a pessoa alcança uma graça ou experimenta um verdadeiro milagre, envia para nós, para o secretariado da causa, e ali então nós reunimos toda essa documentação. Também nós somos os principais responsáveis pela ampliação da sua devoção, mas com isso aí nós contamos, graças a Deus, com uma série de pessoas, uma multidão de pessoas espalhadas, sobretudo pelos lugares onde ele viveu e onde ele atuou. Parte desses documentos, que são sobretudo os relatos de graças, esses nós mantemos no nosso escritório. O que nós enviamos a Roma são os relatos desses milagres, mas não enviamos todos. Nós enviamos um por vez, à medida em que nós vamos recolhendo todo o material que a Igreja solicita que seja recolhido. Uma vez que esse processo de recolhimento de dados e de material, no caso de um milagre, ele é concluído, aí sim, esse material completo sobre determinado milagre, esse nós enviamos à postulação geral da congregação em Roma e ela envia a Santa Sé. O padre Rodolfo Komorek foi declarado pela Igreja venerável, ou seja, houve a declaração da sua venerabilidade. Atualmente, o próximo passo é o da beatificação, que se resume basicamente em ampliar a sua devoção, torná-lo conhecido, para que as pessoas, pedindo a sua intercessão, alcancem graças, e o que nós esperamos no momento é a realização de um milagre. Então, o momento atual da causa nós estamos de fato à espera de um milagre, que possa ser comprovado e aí sim o processo é enviado a Roma. Simone nasceu em São José dos Campos, e apesar de sempre ouvir falar ou ver fotos do Padre Rodolfo, foi somente quando ela começou a frequentar a paróquia Sagrada Família que recorreu à sua intercessão e hoje é imensamente grata a ele pelas graças alcançadas. Comecei a frequentar a paróquia Sagrada Família, né? E lá já começaram a falar mais, eu comecei a conhecer um pouquinho. Após a pandemia, eu já estava aposentada, então eu podia participar mais, né, da comunidade. Comecei a participar das missas, que tem toda terça-feira, né, pela beatificação do Padre Rodolfo. E aí eu comecei a conhecer mais a história dele, conhecer mais a vida dele, né, quem era a pessoa dele, entender melhor. E aí a gente começa a criar um amor muito grande, né, e querer ser um pouquinho parecido, né, conhecendo e vendo tanta coisa boa que ele fez, o modo de vida dele, e a gente começa a querer seguir os exemplos, a gente se esforça para isso. E eu comecei também a participar e pedir a intercessão dele por muitas coisas no meu dia a dia. Eu acredito na graça diária, né, do cotidiano, que a gente vai recebendo, essa conexão que nós temos, né, com o Senhor, e a intercessão de alguém que pode, né, nos ajudar. E recentemente, meu irmão estava assim, desempregado já há muito tempo, ele já estava assim,
numa situação muito difícil, eu já tinha perdido praticamente tudo, porque o tempo foi passando, né, e o emprego não chegava mais. Eu sentia ele um pouco deprimido também e eu não sabia como ajudá-lo, não tinha mais como eu ajudá-lo. E eu comecei a pedir, né, pedir para as minhas amigas de comunidade também, para que a gente começasse a pedir a intercessão do Padre Rodolfo, por ele, por esse emprego. E aí um dia meu irmão estava muito feliz porque meu sobrinho conseguiu passar na faculdade em Florianópolis. E logo em seguida ele foi chamado para participar de um teste, né, para uma vaga em Brusque, que é próximo. Só que parou, ele não recebia mais notícias, ele começou a estar muito preocupado com meu sobrinho, que ia morar sozinho, né? Meu sobrinho é autista, então assim, mas ele é totalmente assim, bem articulado, mas mesmo assim, meu irmão costuma ter um pouquinho mais de cuidado. E ele queria muito esse emprego. Então eu conversei com ele, né? Nós já estávamos intercedendo, mas eu conversei com meu irmão e pedi que ele fosse lá na capela do Menino Jesus de Praga e pedisse essa graça, né? E ele conseguiu. Meu irmão hoje já está lá, instalado, muito feliz, morando próximo ao filho, né? Então os dois podem estar sempre próximos e a gente tem um agradecimento. Meu irmão também está muito agradecido por essa graça e eu também. A santidade é um caminho contínuo de transformação do coração e das atitudes pessoais, para que possamos refletir o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. A vida dos santos nos inspira exatamente por isso. Eles foram exemplos concretos de como pessoas comuns, com suas forças, fraquezas e limitações, conseguiram responder ao chamado do Senhor em suas realidades e, assim, alcançar o céu. Com toda certeza, trabalhar próximo dos devotos, junto dos testemunhos, dos registros, dos locais onde ele não só viveu e atuou, mas como também os seus devotos dedicaram a ele, implica em nós numa vivência muito próxima do Padre Rodolfo, como gostamos de dizer. Ele continua a caminhar conosco, a celebrar conosco a nossa própria experiência de fé. E acredito que esta experiência pessoal, lógico, não é só vivida por mim, mas por tantos outros devotos e colaboradores da nossa causa, porque sentimos a sua presença constante em todo o tempo. Ele continua a caminhar conosco, a celebrar conosco, a viver conosco em seus devotos. Sem dúvida nenhuma, o testemunho da confiança inabalável dos devotos na intercessão do Padre Rodolfo faz com que nós, na nossa própria experiência de vida e de fé, tenhamos um impacto gigantesco. Diante das adversidades da vida, das dificuldades, dos problemas do dia a dia, nós, verificando aquilo que os próprios devotos mesmo enfrentam e na sua confiança na intercessão do Padre Rodolfo, passam por cada um destes momentos e vivem esse tempo das intempéries da vida com paz, com amor e com muita esperança, faz com que de fato a nossa própria vida seja tocada. Que os nossos próprios problemas, que as nossas próprias dificuldades, que as nossas próprias adversidades com o Padre Rodolfo ganhem um novo sentido, um sentido de esperança. E como temos dito ultimamente, Ele é o nosso peregrino de esperança. É Ele quem tem caminhado conosco, mostrado-nos o caminho, não que o quer levar para o altar, porque até dissemos, como muitos salesianos que o conheceram testemunharam, a sua causa está aberta há 70 anos, há mais de 12 mil graças registradas em arquivo, mas o que falta então, o nosso comentário entre os mais antigos é: tamanha humildade, tamanha simplicidade do Padre Santo fazem com que ele, na verdade, não queira subir nos degraus do altar. Não é o que ele procura para ele, mas é o que ele deseja a cada um de nós. Ser santos como ele mesmo viveu a santidade e assim testemunhou, dizendo que a santidade é uma multidão de pequenos atos feitos com amor. É um padre que viveu antes propriamente do Concílio Vaticano II, mas a vivência das virtudes evangélicas, a vivência de fato da palavra de Deus, ela é atemporal. E o seu testemunho de
vida e de virtudes é altamente atual. É, sem dúvida nenhuma, um dos testemunhos mais necessários para o dia de hoje, porque foi um homem que viveu no seu tempo, com a sua realidade, as suas dificuldades propriamente ditas, e que foi fiel à palavra de Deus, viveu a autenticidade das suas virtudes e, acima de tudo, viveu para os outros. Talvez nós, no nosso caminho de santidade, precisamos viver não preocupados com a nossa santidade. Claro, é uma preocupação necessária, mas fazendo e promovendo a santidade dos outros, nós alcançaremos a nossa, porque não chegaremos ao céu sozinhos. Nesse período que a gente estava aqui em São José, eu passei por um período de uma cirurgia, onde foi uma cirurgia vascular nas 2 pernas, e eu tinha 7 centímetros da minha safena comprometida. Foi uma cirurgia que foi feita no mesmo dia, né, com as 2 pernas, e antes de entrar para o bloco cirúrgico, eu peguei a oração do Padre Rodolfo Komorek, rezei e pedi a intercessão que ele cuidasse de mim naquele período, que ele tomasse conta, né, das mãos do médico que estava cuidando de mim. E esses 7 centímetros, ele estava obstruído, então ele seria removido. Fiz a cirurgia, fiz a oração antes de começar. Quando eu fui retornar ao médico, o médico me deu a notícia que os 7 centímetros da safena que ela estava comprometida permaneceram ali. Então ela não foi retirada e foi desobstruída no momento da cirurgia. Algo que eu me inspiro muito na vida dele é a humildade. Na humildade de servir as pessoas em prol de estar ali, sempre estendendo a mão e querendo ajudar cada uma das pessoas que estavam precisando. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos, né, Ele estará ouvindo, estará presente. Todos os santos, né, todos, eles fazem parte da Igreja Orante, né, estão em oração. Então eu acredito que a intercessão deles é muito poderosa, porque eles já venceram muitas batalhas. Eles sabem o que nós estamos sentindo, assim como Jesus viveu aqui entre nós. Eles também viveram, tiveram um dia a dia, né? Tiveram as mesmas dificuldades que nós tivemos. E eles venceram tudo isso. Eles souberam, apesar de todas as dificuldades que eles viveram, vencer e estar fiel a Deus. Então, a intercessão deles é muito poderosa, porque eles realmente agora estão na graça de Deus. Então eu sinto assim uma alegria muito grande, e eu tenho devoção a muitos, porque todos eles são muito especiais, né? Não só para nós, mas na presença de Deus também. Ele traz todas as virtudes cristãs na sua vida, elas são num grau que nós chamamos de heróico. Então, conhecer a vida e a missão do Padre Rodolfo Komorek faz bem a todo cristão, a todo batizado. Simplesmente ter o contato com a sua vida. À medida em que nós vamos tendo contato com a vida dele, aí se sobressaem alguns elementos. Por exemplo, a sua vida de oração. Aprender com o Padre Rodolfo Komorek a rezar, a orar sempre e em todo lugar. Ele não só tinha momentos de oração, mas a sua vida era uma vida orante. Esse é um dos maiores ensinamentos dele. Um segundo ensinamento é a sua vida de penitência. Ou seja, ele encontra um caminho pelo qual a penitência serve para ele como uma disciplina, ou seja, um caminho de crescimento na disciplina da vida cristã. Isto é algo que ele pode nos ensinar nos dias de hoje. E, sobretudo, nos ensina a amar. A vida do Padre Rodolfo Komorek foi ela, do início ao fim, um intenso serviço aos outros, sobretudo aos mais necessitados. É o grande testemunho que ele nos deixa, de que é possível servir as pessoas e se santificar nesse serviço.